Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nova lei de imigração brasileira, que na verdade não é tão nova assim. Ela entrou em vigor em novembro de 2017, substituindo o Estatuto do Estrangeiro de 1980 e propôs aí mudanças, alterações, facilitação nos processos de legalização de migrantes que chegavam aqui no Brasil. E essa lei entendeu aí que a imigração é um fenômeno da humanidade e, portanto, a legislação brasileira teria que ter ali mecanismos para recepcionar e legalizar os migrantes que chegavam aqui. Falando rapidamente das alterações trazidas por essa lei, um ponto importante foi a criação do visto humanitário, que visa atender ali casos específicos de apátridas em situações de desastres ambientais, conflitos armados ou ainda violação de direitos humanos. A proposta principal dessa nova lei de imigração brasileira foi atender rapidamente as demandas ali de crises migratórias que, por exemplo, o Brasil enfrentava recepcionando venezuelanos e haitianos nesse período que antecedeu a promulgação dessa lei. Outra questão importante trazida por essa lei foi a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa em processos de retirada compulsória de imigrantes. Então, essa expulsão do imigrante só pode se dar a partir dessa lei com o trânsito em julgado do processo que este responde. Como falei anteriormente, os apátridas foram bastante beneficiados com essa nova lei de imigração brasileira. Os apátridas são aquelas pessoas que não têm uma nacionalidade e, sendo reconhecidas como tal, o governo brasileiro prevê a concessão, via requerimento, da cidadania brasileira. O que houve aí de mudança nessa lei que beneficiou esse grupo de pessoas? A partir do momento que a pessoa ingressa no Brasil e entra ali com o processo de reconhecimento de apatridia, para posteriormente requerer a cidadania brasileira, durante todo esse processo já lhe é garantido o direito à inclusão social, com a concessão ali, com a emissão de um documento de identidade, acesso à educação, acesso à saúde. Então, a pessoa não precisa aguardar o final do processo, de todo esse procedimento, para se integrar à sociedade. Na época que a lei entrou em vigor, portanto, em novembro de 2017, a Secretaria Nacional de Justiça estava satisfeita com a promulgação do novo diploma legal, que fazia valer o disposto no artigo 5º, que, entre outras coisas, prevê a proibição de discriminação entre brasileiros e estrangeiros. Um ponto importante previsto nessa lei é a cooperação jurídica internacional, especialmente no que tange à extradição. Naqueles casos de extradição ativa, quando é o Brasil que pede a extradição de alguém para responder o processo e cumprir sua pena aqui, há casos que é impossível essa pessoa ser extraditada, e aí essa lei prevê a execução dessa pena no exterior. Já havia acordos bilaterais entre o Brasil e outros países e também acordos aí de reciprocidade, mas agora há a previsão legal sobre essa questão, que se a pessoa, mesmo não podendo ser extraditada, que a sua pena seja cumprida, seja executada no exterior ou aqui no Brasil, de acordo com essa cooperação jurídica internacional. E nós, especialmente advogados, que sabemos que a lei é muito bonita ali na teoria, mas na prática, infelizmente, a realidade é outra,
a gente vê que em 2017 essa nova lei de imigração foi muito bem vista, muito bem recepcionada, mas na última semana, por exemplo, vimos o caso do jovem congolês Moise, de 24 anos, que foi espancado e morto lá no Rio de Janeiro. Segundo a Embaixada do Congo aqui no Brasil, esse é o 5º caso em 6 anos, né, de um congolês morto aqui em território brasileiro. Segundo o nosso Ministério da Justiça e Segurança Pública, os congoleses são a 3ª nacionalidade que mais receberam refúgio aqui no Brasil na última década. De 2011 até 2020, foram 1.050 congoleses que receberam refúgio aqui em território brasileiro. Esse número sendo menor apenas que venezuelanos e sírios. Pegando o gancho aí do caso Moise, eu falo um pouquinho aí dos motivos que fazem com que os congoleses deixem o seu país de origem e imigrem para países como, por exemplo, o Brasil. Eu diria que o motivo principal é a situação de violência que o país passa e que não é de hoje. O Congo passou aí por um longo período de ditadura, o que eclodiu numa guerra civil e deixou aí o país nessa situação de violência desde 1997. Esse conflito, a princípio, terminou em 2003, mas mesmo com o fim oficial desse conflito, o país sempre ficou ali numa instabilidade tanto política quanto social. Além disso, os países vizinhos ali do Congo também passam por conflitos, o que sempre atinge o seu país vizinho, no caso o Congo. E por último, eu diria que a disputa ali por territórios de mineração, o Congo ele produz o que é chamado de ouro azul, é um componente ali, um minério que é utilizado na composição aí de aparelhos eletrônicos e é muito valorizado. Então essas disputas também causam ali violência e problemas sociais. Segundo a ONU, a situação do Congo é uma das mais complexas já vistas, porque envolve diversos conflitos ao mesmo tempo, o que faz com que sua população busque novas oportunidades, uma melhor vida em outros países. A princípio, os congoleses procuravam mais os Estados Unidos, também a Bélgica, pelo Congo ter sido colônia da Bélgica e falar, né, a sua população falar francês, e também a França, pelo mesmo motivo. Mas nos anos aí de 2000 aproximadamente, o Brasil facilitou aí, teve acordo com os países africanos e, por outro lado, a imigração para esses países citados, tanto Estados Unidos, Bélgica e França, se tornou um pouco mais difícil. Então, como o Brasil facilitou com acordos aí firmados com os países africanos e esses outros 3 países dificultaram, esse fluxo migratório do Congo se voltou aqui para o Brasil. Essa não é a primeira imigração congolesa que a gente tem aqui no Brasil. Segundo estudos, 70% da população escravizada que veio aqui para o Brasil veio da região da onde o Congo faz parte ali. Então a nossa cultura, né, eles deixaram um legado muito grande aqui no Brasil. E agora com essa segunda onda migratória, agora obviamente não por causa de escravidão, mas por condições melhores, né, de vida do que lá no país de origem, eles encontram aqui no Brasil uma certa afinidade, né, por essa cultura já deixada aqui pelos antigos escravos vindos dessa região da África. Apesar do grande número de refugiados congoleses aqui no Brasil, se verifica uma queda na concessão de vistos de refugiados para essa população desde 2015. Uma das questões seria, segundo esses imigrantes, a dificuldade. Eles têm, desde 2015, eles verificam ali uma certa dificuldade na concessão de visto como refugiado. E a gente está falando aí da lei de 2017, que veio para facilitar. Por isso que eu falo que às vezes
na teoria a questão é muito bonita e muito bem feita, mas na prática nem sempre é assim. Então, os imigrantes reclamam ali da burocracia e também está havendo aí um certo desinteresse pela parte deles, porque muitos vêm com estudo, então com grau universitário muitas vezes, e vêm para cá, não conseguem oportunidade de emprego, vai morar nas periferias, né? Então também se depara ali com a violência, ou seja, eles fogem da violência lá do país deles e se deparam com a violência aqui do nosso país, que muitas vezes é mais cruel ainda. Aí, nesses últimos 2 anos, também se verificou uma queda na imigração congolesa, mas por causa da pandemia, não foi só essa nacionalidade que teve aí uma queda na imigração, por, enfim, por razões óbvias, né? O mundo passou por essa pandemia e os congoleses que já estavam aqui no Brasil tiveram muita dificuldade, porque a maioria trabalhava de forma informal, principalmente na área do turismo, por eles falarem francês, e essa foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia. Aí eles perderam renda, tiveram dificuldades ali, muitos não conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial por não cumprirem os requisitos, mas isso atingiu o mundo inteiro, não apenas os imigrantes congoleses, mas falando dos que já estavam aqui, eles passaram por mais essa dificuldade, o que também desmotivou muitos que estavam lá no país de origem a virem para cá. E aí eu encerro aqui o vídeo falando, né, dessa nova lei de imigração e comparando com a prática, né, eu encerro com a frase da professora Karina Quintanilha, que é uma pesquisadora da Unicamp, que ela fala que o Brasil recebe, mas não acolhe. E acrescentando mais uma informação, né? Eu acho que quando a gente fala de imigrante, a gente tem que pensar que ou os nossos antepassados já foram imigrantes, então no meu caso, os meus antepassados já foram imigrantes, mesmo os descendentes de escravos, mesmo que forçados, mas vieram para cá, né, deixaram o país de origem e vieram para cá, e o mundo dá voltas, então a gente sempre em algum momento da vida pode se tornar um imigrante, então a gente tem que respeitar, né? E quando formos para um país que não seja o nosso, respeitar as regras, respeitar a cultura do país e é aquela máxima, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você, né? Eu vi faz pouco tempo uma reportagem na televisão falando das juízas afegãs que estavam deixando ali o Afeganistão por causa da retomada ali do Talibã. Então, em outubro, o Brasil recebeu diversas juízas afegãs. E aí você fala, juiz estudou, se dedicou, e provavelmente elas queriam ficar ali no país dela, com as famílias, né, as respectivas famílias. Elas não queriam vir para cá. E vieram porque o Talibã tomou o poder e muitas delas tinham inclusive julgado líderes condenado líderes do Talibã, então estavam sendo ameaçadas. Então pense nisso. Hoje você pode não ser imigrante, mas os seus antepassados podem já ter sido e no futuro você também poderá ser, mesmo que numa situação que não seja de refugiado, mas você pode estar num país estranho, com novas culturas, com outras culturas, e então xenofobia nunca é bom, violência nunca é bom e nunca é a solução para nada. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida ou informação adicional, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!